Entenda que tradução é uma coisa, interpretação é outra. Você quer ver uma coisa? Você pega uma palavra de texto hebraico e coloca no Google Tradutor, ele vai traduzir errado. Por quê? Ele traduz, mas não interpreta. O que está escrito em Gênesis, ele tem a sua interpretação correta e adequada. E o Google Tradutor não alcança. Beleza? Você pega uma palavra do Novo Testamento e aí você vai jogar no Google Tradutor, ele não alcança, porque o grego bíblico era o grego koiné. E isso você vai aprender quando você chega em introdução textual, quando você passa a conhecer o alfabeto grego, o alfabeto hebraico, e você conhece. Então, a exigência para você interpretar a lei é você ter pleno conhecimento da lei, para que você possa interpretá-la de maneira límpida. E o que eu estou querendo dizer com isso? O que eu estou querendo dizer com isso? Você já reparou? Você já reparou que Abraão, ele é esposo de Sara, certo? Ok? Abraão é esposo de Sara. Sara é esposa de Abraão. Ok? A esposa de Abraão tem uma escrava. Qual o nome dela? Agar. Ok? E isso aqui você vai interpretar a lei. Interpretar a lei não é para eu chegar no público, atenção, hein? E pregar interpretação da lei. Por quê? Porque a interpretação da lei é para autoconhecimento. Por quê? Porque nem toda a igreja senta na sala de aula para aprender. Então fica inviável eu trazer a sala de aula para o culto da pregação, porque culto de pregação é diferente de culto de doutrina. Culto de estudo da palavra de Deus é uma coisa, escola bíblica é outra, e seminário está acima de ambos. Por quê? Porque Sara não consegue gerar, apesar de já ter a promessa. Olha a câmera aí, gente. Oh, meu Deus. Já está aí? Sara não consegue gerar, depois de já ter a promessa. Mas Sara, ela tinha uma escrava chamada Agar. E Sara pega essa escrava, deita sobre o seu colo e diz para o seu esposo Abraão relacionar-se com ela. Quem já leu isso na Bíblia? Agora, o texto vai dizer que Agar, a escrava, concebeu e ela pertence a Sara. Se este aqui é meu escravo, tudo que ele tem, tudo que ele gera, não é dele, é meu. O filho da escrava, ela só estava gerando, ia pertencer a Sara. E o desenrolo da história diz que Agar começou a caçoar de Sara: eu tenho, você não tem. Agora eu posso, você não pode. E Sara solicitou a Abraão que mandasse Agar embora. Vou contar uma interpretação de lei para você, depois vou contar outra. E aí Deus fala assim para Abraão: escuta o que Sara está dizendo. Porque de Ismael eu vou levantar 12 príncipes. Ela vai embora. Ela tem Ismael. Sara consegue ter um filho, chamado de Isaac. Quando ele nasce, aí Ismael debocha dele. Esse rir é no sentido debochar, ou no sentido debochar com maldade. Isso
é você trazer da interpretação e não da tradução, porque a tradução só fala aí, e a interpretação fala da maldade. Por quê? Por causa da questão da herança de Ismael e Isaac. E aí Sara fala assim, pode mandar ali, então tá, vai lá, vai embora Agar, vai embora Ismael. Foi com as suas preciosidades, porque Abraão era muito abastado. Aconteceu tudo isso, Abraão e Agar e Ismael estão no deserto, Deus faz aquela coisa toda, eles agora estão habitando lá muito bem, e Sara morre. Sara morre. Depois que Sara morreu, Abraão se casou com qual mulher? Gênesis 26. Depois que Sara morreu, Abraão se casou com uma mulher chamada Quetura. Então funciona assim. Se você no tempo bíblico possuísse um escravo, igual Abraão tinha, Eliezer Damasceno, Eliezer significa 318, Sara, ela tinha a escrava que era Agar. Só que Abraão, quando tem um escravo, ele coloca o nome que ele quer no escravo. Da mesma forma, quando Agar chega e é apresentada a nós na Bíblia, ela já chega com esse nome, Agar, porque é escrava de Sara. Você não viu Sara comprando ela. Porque se você visse Sara comprando ela, você ia saber que este nome Agar é o nome de escravo. Então, quando Sara morre, o nome da escrava acaba e a escrava volta a ter o nome original. E o nome original que Agar tinha, que deram para Agar, como escrava, o nome original dela é Quetura. Mas aí, pastor Fábio Garcia vai perguntar assim, peraí, que confusão é essa? Quer dizer que Agar e Quetura é a mesma mulher? É. Aí eu quero que você me pergunte assim, vai provar isso como? Pela Bíblia? Como? Quando os irmãos de José vêm de José. O texto vai dizer que eles entregaram José para uma caravana de ismaelita, descendentes de Ismael. Mas na hora que eles vão entregar José no Egito, é a caravana dos midianitas, descendentes de Abraão com Quetura. E o texto ainda vai dizer que eles eram próximos. Mas eles não eram próximos que moravam aqui e do outro do lado do norte. Eles eram próximos. Agora eu vou perguntar de novo. Se não tiver a interpretação da lei para chegar nesse conhecimento, tá? Agora detalhe, o texto está lá o tempo todo. Só que se a gente não tiver para poder aplicar, a gente passa. Detalhe, estou falando com você com base em quê? Na Torá, que é a lei, e na interpretação da Torá. Porque nós não inventamos, nós não criamos. Criamos quando vamos pregar. E aí vamos fazer a exegese. Então nós vamos dar vida ao texto. Agora, a partir do princípio do estudo, é com base em fontes que são confiáveis. Já tinha pego essa visão, bispo? Bem? Alguma pergunta disso? Fica à vontade. Não deu para entender? Sara, Agar. Sara morre, Agar já tinha ido embora. Quando morre a dona da escrava, a escrava perde o nome de escrava e volta a ter o nome original. O nome original é Quetura. Olha bem, como é que a gente prega sem esse amparado? E como é que você vai olhar para o texto agora com esse amparado? Só que a pergunta é, eu posso chegar na pregação e soltar isso? Não. Por quê? Porque o público, igreja, não lê a palavra do Senhor. Se eles não lerem, é mais difícil ainda eles pegarem essa visão do entendimento que está sendo aplicado. Eles requerem muito estudo, muito aprofundamento. Exatamente. Histórico, cultural, exegético, semântico, que é a interpretação. Tá? Então,
nós começamos assim, porque Gênesis vai dizer, no princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia. No versículo 26 é mais cativante ainda. Você está trabalhando com empoderamento feminino? Ou carro? Está trabalhando com empoderamento feminino? Não? Não? Isso aí é empoderação. Então vamos lá. O texto vai dizer assim, ó. E Deus disse em Gênesis 1, 26. Cadê aqui? Gênesis 1, 26 está escrito o quê? 17, 28, 29. Disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. 28. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a e dominai-a sobre os peixes do mar. Alô? Vem de novo. 28. 28. E Deus os Deus os abençoou, e disse: Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a. Opa, sujeitai-a, está falando para quem? Está falando só para Abraão, só para Adão ou para Adão e Eva? Então sujeitar a terra está só a Adão e Eva. Ainda bem que o pessoal do empoderamento feminino não leu isso aqui. Se ler, isso aqui foi revelado a mim. Porque a mulher também ela consegue o quê? Sujeitar a terra. Continua. Não, mas eu estou aqui. Sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. 29. E disse Deus: eis que vos o quê? Vos tenho dado toda e todo e toda. Continua. Toda semente que está sobre a face da terra e toda árvore em que há fruto que dê semente, ser-vos-á para mantimento. Deus já tinha vos dado. Então o domínio estava sobre os dois. Eita Jesus. Hã? Mas assim, desculpa, gente, a OAB é dinâmica, participa, fala, pergunta, sugere, porque a dúvida de um pode ser a dúvida de todo mundo. Não, eu já vou fazer um gafe aqui para poder ver se. Na interpretação comum, humanamente falando, tá? Sem precisar ser espiritualmente falando, para uma boa leitura, quando é feita, ser-vos-á dado, será dado a vós. Se é a vós, é plural, é mais de um. Então, não precisa nem bater em dois pensamentos. Subentende-se que a autoridade estava sobre os dois, a ordem estava sobre os dois, o direito estava sobre os dois, a obediência também deveria estar sobre os dois. E está. Gênesis 2:6. Sim. Vai ver o tempo. Gênesis 2:6. Como é? Até aqui tudo bem? Amém. Um vapor. Peraí. A senhora, qual é o nome da senhora? Silmar. A senhora sabia que a senhora tem o poder de dominar sobre a terra? A senhora leu lá? Leu lá? Entendeu isso? A senhora sabia, japonesa? Obreira? A senhora sabia que a senhora tem o poder de dominar sobre a terra? Está sabendo agora? Está escrito na Bíblia? Está escrito na Bíblia? Está escrito aí, você leu? Leu. Certo? Agora, por que é que andam dizendo que só o homem que pode? Uma coisa comigo não. Não. Andam dizendo? Não, mas está escrito que o homem é o cabeça. Ok. Só que Deus para criar, deixa eu aumentar, porque deixa eu botar lenha na treta. Só que Deus para criar a mulher, Ele tira da costela do? Aham. E as costelas são ossos flutuantes que protegem
todos os principais órgãos vitais. Se é para proteger, Jesus. se é para proteger, o que adianta uma cabeça sem ter proteção? Meu Deus! Você está achando que essa aqui está aqui comigo porque arrancou 2 dentes, está ali. Ó. A base de pirona, mas está. Porque ela está me protegendo. Por quê? Ela intercede. Agora, está escrito, e isso quer dizer o quê? Costela é da raiz hebraica, quer dizer sepe. Quer dizer? Sepe. Quer dizer, sabe o que quer dizer isso? Sabe o que quer dizer sepe? Aquilo lá. Aquilo lá tem lá, que protege lá, o meu nome, grade. Aquela grade que tem lá, bispo, ela protege o quintal da igreja, antes de entrar na primeira porta, que vai se dirigir para a cozinha e para o salão, e aqui para o átrio. Ali a gente, eu vou colocar para você no grupo, vou colocar no grupo, calma gente, calma, para deixar a posição. Antes de você entrar aqui na igreja, na nave principal, você tem um pátio ali do lado de fora, tem café ali. E lá atrás, lá no final, lá no início, tem uma grade. Costela. Para entrar aqui, tem que passar por lá, mas se tiver fechado, Nem a lança. Para passar. agora pera lá. Quê? Eu falei em Gênesis 2,6? Será que eu estou certo? Acho que Estou não, né? não. Mas eu acho que eu vou aceitar. Tenha paciência. Vocês estão com paciência? Sim. Ainda bem. Oh, meu Deus. É o 3:6. E viu a mulher que a árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu, Marido. e ele comeu com. Ela. Se a conversa foi entre Eva e a serpente, Leandro Soares, por que é que Adão está sentado vendo Eva conversar com a serpente e não fala nada? Poxa, lembrou quando eu era diácono, né? Pergunta. Rapaz, tem muito tempo isso, hein? Pergunta. Será que Adão estava realmente presente naquele Estava momento? esperando essa pergunta, porque está escrito aí agora que ela comeu e ofereceu a ele. O que está implicando é o silêncio de Adão. Tem várias formas de estar ausente. Discorra. Não, continua. Várias formas de estar ausente. O corpo pode estar presente e a mente estar em outro lugar. Ele poderia estar perto, mas estar disperso. E a distração, ela precede aquela. Beleza? Suposição, tá? Sim, porque quem chegou no jardim e está conversando com Eva é quem? A serpente. Ela chegou, eles não estavam. Agora a pergunta é, serpente fala, Não. mas papagaio? Papagaio ele repete o que você fala, né? Tem até a história do papagaio na casa do crente, o papagaio estava xingando. Mas deixa isso para outra hora. Meu Deus. Deixa isso para outra hora. Para que você consiga atrelar que a Bíblia, ela precisa que você
namore ela. E o que quer dizer isso? Ler com cuidado e atenção. Então a serpente disse à mulher, versículo 4, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo entre o bem e o mal. Viu a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos seus olhos, e a árvore desejada para dar entendimento, tomou do seu fruto, e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram ambos os olhos abertos, reconheceram que estavam nus, e cozeram folha de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim, pela viração do dia. E esconderam-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Então chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe, onde estás? Aqui, ó. Os olhos do Senhor são como chama de fogo. Sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Por que ele está perguntando onde estás? Porque a água vai dar tempo de responder. Mais alguém? Mais alguém? Porque viu que ele se escondeu. Deus estava querendo o quê? Confissão. Eles confessaram, porque não tinha como esconder de Deus. Tinha? Ah, vai pedrada, segura. Mas, mesmo eles confessando, eles foram colocados para onde? Para fora do? Jardim do? Aí o que me intriga. Vamos lá. Em todos os momentos da leitura nós vemos que Deus falava com os dois juntos, ao mesmo tempo. Por que exatamente a distração de Adão na hora de receber a bendita fruta de mel? Entende? Entendo. Será que quando o texto está dizendo, no 3,6, me ajuda aí. Capítulo 3, versículo 6, está informando, viu a mulher, que a árvore era boa para comer e agradável aos olhos. Você acha que aos olhos de Adão, também ele não viu que era boa para comer e agradável aos olhos? Então vamos parar com esse tabu de falar que Adão... A ordem estava sobre todos, os dois. Desde 1,26. Só que em 1,26 você vai entender que Deus ele é o Criador. Aqui ele vai dizer que tem Adão, e da costela de Adão ele fez Eva. Gênesis capítulo 5, versículo 2. Versículo 1 e 2. Vai, pastor Fábio Garcia. Este é o livro das gerações de Adão, no dia em que Deus criou o homem, semelhança de Deus o fez, macho e fêmea os criou, os abençoou, e chamou seu nome Adão, no dia em que foram criados. Pronto. Porque de Adão saiu Eva. Não? Ok? Muito bem. Alguma pergunta? Não só uma observação, que aí já está a segunda exemplificação de interpretação de lei. Por quê? A Gênesis já está nos dando a lei. E que lei é essa? O texto vai dizer que Caim ofertou ao Senhor. E Abel também ofertou, assim como Caim. Só que eu não estou vendo, minha obreira, nenhuma determinação de como se deve ofertar ao Senhor. Mas Caim foi ofertar primeiro. E aqui na pregação a gente tem que pregar assim mesmo.
Porque você vai reparar que quem tem o coração cheio de inveja sempre quer ofertar primeiro. E aí quem não, porque o mais velho oferta primeiro. E aí quem não tem, vai lá e oferta. Aí Deus atentou para a oferta de, mas não atentou para a oferta de, porque Deus ele vê o que está o quê? Por fora ou por dentro? Por dentro. Porque ele conhece, não conhece? Conhece. Por isso que Jesus fala, vem comigo, hein? Venha comigo. Por isso que Jesus fala que se for ofertar, mas lembrar que tem problema com o teu irmão, ele está falando assim, ó, Caim e Abel. Jesus ele só volta a falar, Leandro, que é Caim e Abel. Sabe por que ele faz isso? Porque se eu venho ofertar, mas tenho problema com o meu irmão, a oferta que eu dei ali só alimenta o meu sentimento de inveja. Então é melhor não ofertar, aí fica por conta dos demônios. Por que fica por conta dos demônios? Porque se você não ofertou, porque sabe que está com contenda com o teu irmão, aí é pior ainda a situação. Caim vai para a terra de Nod, recebe uma marca que todo mundo que vê ele conhece ele. Casa-se com uma mulher. Eu falei antes para você, Gênesis 1:26, Deus é o Criador. Você só tem Adão e Eva, Caim e Abel, porque Caim vai para a terra de Nod e casa com uma mulher. O Criador ele cria, e não obrigatoriamente todos têm que estar no Éden. O Criador ele cria. Macho e fêmea. Os criou. Gênesis 1:6. Caim, Adão, Eva, Caim e Abel. Eles são protagonistas. Por que eles são protagonistas? Porque Caim matou Abel. Então você não vê o nome dos outros irmãos. Caim, Abel. Eles são principais, meu bispo. Posso fazer uma pergunta? Não, eu estou provocando. Sobre a questão ainda, né, da mulher, o homem proibido. Então, ela transgrediu também, da desobediência, né? Primeiro, ela foi enganada. E aí, Paulo vai escrever essa isso vai dizer que quando o homem pecado entrou no mundo, então seria esse homem a mulher? Meu bispo, que maravilha de pergunta. Que maravilha de pergunta, por quê? Porque homem, ele está dentro do seu sentido etimológico. Você trocou, você deu um caderno pequeno para o Joel, seu irmão, é? Não vai dar, não. Homem, no sentido etimológico da palavra do idioma latino, do latim, é humus, que quer dizer humano. Então eu vou usar humano no gênero fêmea e humano no gênero macho. Na pergunta do nosso bispo ali foi o seguinte: por conta de um homem entrou o pecado no mundo, por causa do humano. Gênesis 2 Timóteo 2, né? 14, né? Não, vamos lá ver rapidinho. Por quê? Porque, meu bispo, eu estou fazendo aqui a introdução para a gente não ficar voando quando a aula começar, para a gente poder entrar e ir legal. Vê se é 2,14 aí. Não começou ainda não. Cadê? Deixa eu achar aqui. Oh, meu Deus. Glória. Romanos 5, 12, 21. Não, esse que o... É Timóteo? Isso, Timóteo.
pastor Fábio também não ajuda. Esse aí, segunda vez, é 1 Timóteo 2,13 aí. Porque primeiramente foi criado Adão e em seguida Eva. Adão não foi iludido, mas Eva, sendo enganada, cometeu transgressão. Se em Gênesis 5, igual o pastor Fábio Garcia leu, versículo 1 e 2, disse que macho e fêmea os criou e os chamou Adão, quando Eva peca, o pecado de Eva pertencia a quem? Até porque esses dois são uma só carne, então você está certo, perdão. Ah, ele errou? O Leandro errou? Eu Esse erro que ele errou aí não é dele não, é seu. Então, mas eu volto, ele é corretor, eu não tenho nada a ver com isso, não. Eu errei. Reparou que por causa dessa interpretação aí, deve cessar contendo ao casal? A palavra foi para Jacó, mas serve para Israel. Publicamente. Aqui, tímido, não veio. Por quê? Porque o meu erro é dela. O erro dela. Por isso que o... Max, deixa eu Vem de novo. vou reiterar ainda assim. Claro! Oh, maravilha. Começou, está começando, hein? Alguns teólogos vão dizer que, por conta do pecado de Adão, o Jesus ele não podia vir concebido através de um homem. E que ele atribuiu tanto a transgressão de Adão por ser o primeiro pecado do mundo, por conta não de Eva, mas do pecado de Adão, ter sido isso que Paulo escreve, por um homem do pecado entra no mundo, e que a mulher gera Jesus, porque, os teólogos falam, né? Porque quem transgrediu contra a palavra do Senhor foi Adão, e não a mulher. E por isso Jesus não poderia vir, né, da natureza do homem, mas sim de Deus, né? Que ia se colocar no ventre da mulher. E aí, todo mundo entendeu? E esse texto aí que ele está falando, você sabe onde é que está? Romanos 5,19. Pois assim como pela desobediência de um único homem, muitos se tornaram pecadores, pela obediência de um só, muitos se tornarão justos, por causa de Adão. E por que é de Adão? Ele estava o tempo todo ao lado, caro, mas não falou nada. Aí, serpente, está conversando essa conversa fiada por quê? Não quero papo não, acabou, mete o pé, sai. Aquela vizinha fofoqueira que vem na tua casa, bota pra lá. Desculpa. Mas eu pensei que vocês iam entrar nessa questão. Se eu não entrar, então eu vou entrar. Mas que engraçado, pastor Fábio Garcia, que Satanás ele vai usar a serpente para entrar o Éden. E por quê? Qual é a categoria da hierarquia angelical, Joel? Do anjo que levou o título de Satanás de diabo. O querubim. O querubim ungido. Esse é o querubim protetor. É o anjo das quatro faces. Face de homem. Face de homem. Face de águia. Face de boi. E face de leão. Se esse ser angelical entra ao jardim que ele poderia, porque quando Adão ia haver expulso, Deus coloca anjos para guardar o jardim. Então ele entrou sem problema, porque ele tem acesso. Não, mas ele já não tinha transgredido, isso aí não interfere e não fez Satanás deixar de ser anjo, para que continue sendo anjo. E pode se transfigurar em anjo luz. Aí ele vai lá, mas ele se aproveita da. Que a Bíblia vai dizer que ele é o mais astuto dos animais. Isso quer dizer o quê? Astuciosidade é a pessoa saber o que está fazendo, para que está fazendo, qual será o resultado daquilo, Contra quem? e sabe que vai ser passiva a punição. Contra quem? Isso é coisa de gente astuta. Sabe o que vai acontecer quando lançar a conversa dissimulada ou distorcida? Você fala isso comigo
gente que às vezes chega na nossa direção com esse tipo de sinônimo, com esse tipo de atuação, distorcendo. Beleza? Bispo, minhas irmãs, tranquilo? Uma pessoa, Já tinha ouvido essa? é uma pessoa fria e calculista, sabe que está errado, mas prefere desconhecer. Isso, porque ela já está em treva, ela quer fazer você sair da luz para ir para a treva junto com ela. Isso aí. Só que a todo tempo a gente está falando de Jardim do Éden. E Jardim do Éden da tua porta para dentro. Nunca deixe ninguém possuído pelo Satanás adentrar com a porta para dentro, para lançar uma palavra distorcida, para fazer você sair da luz para ir para a treva. Dentro de bibliologia, gente, nós vamos descobrir o seguinte. Dentro da apostila você vai descobrir. A Bíblia foi escrita por aproximadamente 40 escritores. O Antigo Testamento é hebraico e aramaico, algumas passagens. O Novo Testamento é em grego. A escrita da Bíblia durou em torno de 1.600 anos. Há um total, para a apostila, não sei se você não, não. Há um total de 40 escritores em locais diferentes, culturas diferentes, tempos diferentes. E esses escritores são, entre eles, são reis, juiz, sacerdote, profeta. Só que o profeta, ele tem o seu escriba. Ele tem quem escreva para ele. Sabe por que o escriba de Jeremias aparece? Baruque? Porque no livro de Lamentações de Jeremias, o próprio escriba escreve a profecia contra ele mesmo. E é igualzinho que a Bíblia faz com a gente. Nós estamos pregando, dizendo que é para os outros, enquanto na verdade é para nós mesmos. Por isso, bispo, eu não gosto quando a pessoa fala assim, ó, está mandando direto para mim. Não, gente. Quem está falando é para si próprio, porque quem prega para os outros, prega para si mesmo. Romanos 2. Isso é Romanos 2, 20. Deixa eu ver. Romanos 2,18. E você conhece a sua vontade e prova as coisas que são excelentes, sendo instruído na lei, lê a palavra. Você está convencido de que é guia dos cegos, luz daqueles que se encontram em trevas, instrutor dos ignorantes, mestre de criança, que tem a forma da sabedoria e da verdade na lei. Você, portanto, que ensina a outros, não ensina a si mesmo? Aí aqui, bicho, Max, o senhor vai dizer assim, teologia espírito crente. Você que ensina o outro, não ensina a si mesmo? Romanos 2,21. Você que prega que não se deve furtar e acaba furtando, você que diz que não se deve adulterar e adultera, você que diz que abomina os ídolos e rouba os templos. E roubar o templo não é vir aqui e roubar uma bolsa não, bispo. Roubar o templo é eu deixar de ser generoso, ofertar e dizimar, sabendo que tem gente precisando. Eita Jesus. Aí, bispo Max, a pessoa faz isso e quer pregar. Aí depois diz que a teologia esfria o crente. Oxe, mas como aí? Como é então que eu vou ensinar se eu meu passo é? Aí Jesus disse assim em Mateus 23, escriba-se fariseu, estou na cadeira de Moisés. Faz o que eles mandam, mas não faz o que eles fazem. Porque eles ensinam, mas não praticam. Não movem nem com o medinho, o cargo tão pesado que eles colocam. Mas é porque bibliologia ela vai ensinar o quê? Que a Bíblia ela é contra. Por quê?
Como é que é o mesmo louvor? Você que louvor, você que louva. Porque eu sei que eu quero fazer, não faço. E não resisto. Eu sei. E não carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me Eu não me rendo. Meu corpo já foi metido no escravo, não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante meu interior, tenho prazer na sua lei. Nós queremos a Bíblia. Tu és o meu amado. Olha o que ele pede agora. Então, Liberta-me de mim, eu quero ser a sua casa. Se você Beleza. estiver, eu preciso ser liberto de mim mesmo. É a mesma carta, tá? Romanos. Só que é capítulo 7, verso 14. O bem que quero fazer, não faço. Então, por aqui, eu já vou entender que Bíblia, na mão de alguém que está pregando, mas não está vivendo, que é aqui que diz o texto, tá? É um perigo. Sabe por quê, bispo? Sabe por quê, bispo? Bíblia na mão de quem não está vivendo, sabe por que é perigo? Porque ele vai pregar sem estar vivendo. Aí alguém vai dizer assim, ó, não, mas fulano prega e o fogo cai. O que adianta o fogo cair, mas quem está pregando não tem caráter? Ou é mau caráter? Sabe qual é o resultado de alguém sem caráter pregar e o fogo cair, gente? É igual o mensageiro de Jó. Aquele que fala assim, ó, Senhor, fogo caiu do céu, matou todas as tuas ovelhas, só te sobrou eu para te dar a nova. meu Deus, É gente que prega e fogo cai, mas no final só morre ovelha. Sabe por quê? As pessoas vão fazendo confusão e nós não podemos, bispo e bispo. Se olha as mãos dela, então nós não podemos, o quê? Sabe por que nós não podemos? Temos que filtrar bem. Temos que filtrar bem, porque está escrito em Joel 2:28. Era nossa vez de cor, mas a gente vai dar um desconto. Joel 2:28 diz o quê? Joel 2:28 diz o quê? Joel 2:28. Já disse que depois derramarei meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Joel 2:28. Continua aí, pastor, a leitura. Também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito, mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo, e colunas de fumaça. Aí, pode orar, pode fazer sangue, água virar sangue, pode fazer fogo cair do céu, pode fazer fumaça cair do céu. Está escrito aqui. Porque está escrito aqui que derramará do Espírito sobre toda a carne. Sobre aqui, ó. Sobre. Agora, dentro, ele te convence do pecado, da justiça e do juízo. Em você, ele te guia. Uma coisa é o Espírito sobre, chega até me arrepiar o corpo. Não é frio não, né? Não é frio não. Sobre. Superficial. Tu quer um testemunho mais bravo que esse que eu vou te dar agora? Sabe o que o nosso amigo lá no Patrão fez, o DG?
fez uma reunião com os pastores na Associação de Moradores para que os pastores se unissem com as igrejas para pregar o evangelho. Ele sabe o que ele falou mais? Na reunião, eu não estava falando, porque eu nunca estou nessas horas. Ele falou, não tem um folheto espalhado na rua. Não tem ninguém, não tem uma porção. Olha aí. Não tem união entre as igrejas. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Não sabe não? O que eu estou querendo dizer com isso é que o Espírito foi derramado sobre toda a carne. Só que os pastores da Natan, eles não queriam fazer isso aí. Mas o Espírito sobre toda a carne acertou até o vagabundo, que fez, sabe o que? Reunião. Agora eu quero que pregue o evangelho. Aí você me pergunta, sabe o que? Aí você que vem ali da área civilizada? Modelo? Elitizado. Vem da área civilizada, vai dizer assim. E tá tendo evangelismo? Tá, hoje vai ter. Hoje vai ter de novo. Agora tu imagina o vagabundo trepado, com mais dois cinturados, um de cada lado, em pé, os pastores sentados ouvindo o vagabundo pregar para eles. Vamos pregar o evangelho. Já que o vagabundo não foi pregar na igreja porque ele é vagabundo, então ele mandou a liderança da igreja ir para a sociedade. O Espírito será derramado sobre toda a carne. Vai fazer a água virar sangue, vai fazer fogo cair do céu, vai fazer fumaça. Não importa. O que importa é que quem está pregando tem que ter caráter bom. Estou. Sim. Quem é de bom caráter sabe como se veste. Quem é de bom caráter sabe como se comporta. Porque quem é de bom caráter não se mistura com o dinheiro ilícito da galera. Verdade. Meu Deus, obrigada, Jesus. É sério isso? Agora tu quer ver? Atos 2,17 é a carta de Pedro. Ele vai falar isso aqui que Joel está. Segura aí o texto de Joel. Segura o texto de Joel aí e corre lá em Pedro, em Atos 2,17. Que isso, bicho. Que isso, meu Deus. General de guerra. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Opa, peraí. Muito bom. Muito bom. Quem segurou o texto de Joel 2,28? Joel 2,28 de novo, pastor, para mim. Pastor Fábio Garcia. Já de ser que depois derramarei o meu espírito. Derramarei o? Meu espírito. Derramarei o? Meu Espírito. Então é o, né? Agora lá em Atos é do. Lá em Atos é do meu espírito. É diferente. O é diferente de do. O é inteiro, do é parte. Parte dele. Beleza? Porque se em Joel tem o. E em Atos eu estou vendo Pedro repetir, mas ele aplica do. Uma porção. Porque a necessidade é que o Espírito sobe, ele te usa, isso não significa que está salvo. Tem muita gente pregando sem ser salvo. Ajuda Jesus. Agora, quando é do, está dentro, e dentro ele te guia, dentro ele te convence do pecado, da justiça e do juízo, e em você, ele te guia. Quer vir? Quer vir? Eu falei assim, ela está recuperando o dente de uma roupa, eu falei, vou lá no monte rapidinho agora à tarde, para orar pelo pessoal do seminário. Tá. Só que eu falei assim, não, vou fazer o seguinte, eu vou orar aqui mesmo contigo, vamos começar aqui a orar. Acabamos de orar, tem um tiroteio.
Lá em cima. Ah, tá. Então isso aí é o quê? Ser guiado por quem? Pelo Satanás ou pelo Espírito Santo? Jura aqui. Isso é ser guiado pelo Satanás ou pelo Espírito Santo? Então não só ser usado é importante. O importante é ser convencido do pecado, da justiça e do juízo e ser guiado pelo Espírito Santo. Então sem essa, existiu uma geração que foi a geração de 90 para 2000, Bispo Max. Essa geração de 90 para 2000 foi uma geração sensacional. Eu lembro. É uma geração que tinha muitas profecias. E eles profetizavam coisas que eram de Deus mesmo. Eles revelavam o profundo e o escondido. Mas só que essa geração começou a se associar. E depois que eles estavam no culto, depois que eles saíram do culto, eles davam um teco no pó de 20, eles fumavam uma maconha, saía com a namorada que não era dele, era gente trocando de parceiro. Aí Deus fez, sabe o quê? Ó! Aí agora nós temos uma outra geração, que é sensacional também. É a geração que faz o cover. Oh, meu Deus! Eles louvam, é uma maravilha e o fogo cai. Todo respeito ao dom espiritual, tá? Tem Deus aqui? Acho que mais. Todo respeito. Mas o mais importante não é você ter o dom. É o que o dom que está em você faz você tirar e extrair da tua essência para fora, porque a igreja sente. Então o importante não é só o fogo pegar, é quem está semeando. Porque a semente pode ser boa, mas se o semeador, a pessoa, for contaminada, tu tem problema. Olha, eu não gosto de apedrejar não, tá? Mas às vezes a gente é obrigado, porque as pessoas colocam esses vídeos cortados por aí, eu odeio isso. E aí você vai ter um vídeo lá da ministra de louvor, Ana Paula Valadão, ela dizendo assim uma coisa, aí entra uma outra pessoa e fala assim, olha, vai vendo, hein, a sutileza de Satanás. Não difere a pessoa que vai semear, porque a semente, a palavra de Deus, ela é corruptível. Então a pessoa que está semeando, ela não vai diferir da semente não. Por que Deus matou Nadab e Abiú? Difere não? Por que Deus matou Uzá quando foi para segurar a arca da aliança? Difere não? Por que Deus fez Zacarias, que era sacerdote da ordem, pai de João Batista, ficar mudo? Não difere não? Por que Deus exige de tal maneira? Davi, quando cai em Ziclag, ele vai lá e coloca a roupa do sacerdote chamado éfode, porque ele queria consultar o Senhor. Ele colocou o éfode, não o urim tumim. O urim tumim é a roupa de ministração sacerdotal. Davi não era sacerdote? É outra confusão grave que as pessoas fazem. Confundir o que Davi faz sem ser sacerdote com o que o sacerdote vai fazer. Davi é segundo o coração de Deus, mas não é sacerdote. É homem de derramar sangue. Ele é guerreiro. Mas é segundo o coração de Deus. Isso está entre ele e Deus. A questão não é ele ser. É eu tenho que ser. É você tem que ser. Então, dentro de bibliologia, a gente tem que tomar todo esse cuidado, porque não adianta eu conhecer, mas eu ser mau caráter. Teve um moço, em 2018, logo ali, eu disse assim para ele na vigília, a vigília estava cheia. E o que é mais interessante é que as pessoas se intimidam. Eu acho isso engraçado, gente. E o moço, ele louvava, o fogo caía, não tinha que ver, bicho. Olha, uma bênção. E cheio de gente ovacionando. Rapaz. E a vigília cheia, eu falei, rapaz, não é porque você está sentado na primeira cadeira da ópera que significa que você é o maestro da orquestra. Ele entendeu, tremeu um pouquinho, mas como ele cantava e o fogo caía, era a oportunidade, ele cantou, o fogo caiu. Depois ele foi atropelado pelo trem aqui em Magalhães Baixo, sabe por causa de quê? Estava saindo com mulher de vagabundo, ela estava ali, não podia ver uma mulher que cantava e saía. Adiantou?
Aí sabe que os amigos dele disseram que ele foi só atropelado pelo trem. Rebentaram ele na paulada, deixaram ele sem andar e botaram ele na linha do trem. Um garoto novo, cheio de futuro, mas não sabe se segurar, sabe por causa de quê? Ninguém está mais dando disciplina a quem de direito. E por que tem que ser disciplinado? Está escrito em Provérbios 6. O ladrão, quando rouba, mesmo para saciar a sua fome, ele não é injuriado? Ele não tem que pagar 7 vezes mais? 7 vezes fala de tempo, tá? Fala de 7 tempos. 7 tempos fala de 7 anos. E mesmo depois de fazer isso, ele tem que tirar da sua própria casa? Aí, a gente está sofrendo esse tipo de situação porque não é sermão, não, nem curso de doutrina, tá? Bispo, com todo respeito, bispo, tá? Só que é o seguinte, a galera tá assim, ó, vai lá, adultera, larga o filho em casa, a filha pequena, a mulher sofre, padece, aquela coisa todinha. Aí outra pessoa vai e pega o guru, porque guru faz assim, ó. Vem cá que eu vou te tratar, tá? Você fica 3 meses aqui, depois tu volta, enquanto o texto de provérbio está mandando deixar 7 tempos. Tão duro assim, quem está falando para mim, tem mais de 1000 esposas. Aí, eu então sou bonzinho, né? Nem sou rei de Israel e sou mais... Pelo amor de Deus, né? Aí quando você fala, não, você está fora da visão, eu vou lá para a igreja do fulano de tal, porque ele vai me aceitar do jeito que eu sou. É? É, né? É? Aham, tá. Mateus 25. Aí veio o noivo. As loucas disseram assim, ó, dá o teu azeite. Porque essa galera é vaso rachado. E vaso rachado só tem azeite para lâmpada. Vaso rachado só tem azeite para lâmpada da hora. Ele não pode botar na reserva porque é rasgado. Mas o noivo chegou, não, vai lá e comprar com quem vende. Aí ela vai lá e compra as virgens, é a igreja. Vai lá e compra. Ah, Senhor, abre-nos a porta. Eu não vos conheço. O texto está falando de salvação, está dizendo que vai ter um ungido do lado de fora. Por quê? Pegou, não recebeu disciplina. E quem não disciplinou ele, vai junto. Porque foi lá do novo. É Bíblia ou não é? É Bíblia ou não é? Aqui na apostila, eu vou pegar aqui só a primeira página. Não, eu tenho que dar um intervalo para vocês. Tomar uma aguinha aí no banheirinho. Toma um cafezinho. Alguém está com a apostila impressa, não? Não. Vou botar ali, tá apostila. Pode botar. Ajuda aí. Dá pausa aqui, minha filha. Bom, telefone bom é outra coisa, hein, cara? Caramba, meu Deus. Sem nem mexer. Dá lá, leva lá pra Carla lá esse telefone. Leva pra Carla lá esse telefone aí.